Obrigado, papai. Bendito e exaltado seja o teu santo nome, pela tua palavra que é viva, é verdadeira, que nos inspira, que nos direciona, que nos mostra a verdade. Obrigado, Jesus, pela tua graça derramada sobre nossa vida. Nós oramos para que nessa noite saiamos daqui melhor instruídos, mais bem esclarecidos, mais parecidos contigo, mais cheios de Deus, mais praticantes da tua palavra, operosos, fortalecidos na fé, cheios de eternos afetos de misericórdia que vêm do alto, uns para com os outros, nos dando suporte uns aos outros, nos ministrando uns aos outros, aprendendo uns com os outros e com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tem uma folha de presença aí rodando para você assinar. Faça isso para a gente registrar a sua presença. Todo mundo na paz aí? Amém. Amém. Até a semana passada, nós viemos falando sobre Abraão. Nós vamos, no segundo semestre, antes que eu me esqueça, abre parêntese, nós vamos dar esta aula de hoje e a aula da próxima terça-feira, em junho. E aí a gente faz um break de férias, voltamos na primeira terça-feira de agosto, ok? Então está todo mundo de férias, às terças de julho, mês 7. Retomamos em agosto. E nesses 2 dias que faltam, hoje e a próxima terça, eu vou dedicar a estudarmos a vida de José. A gente veio estudando, como eu iniciei falando, Abraão. No segundo semestre nós vamos voltar no pacto abraâmico e vamos olhá-lo um pouquinho mais. Mas, dando continuidade aqui na linha do tempo da nossa apostila, nós falamos de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é Israel, que significa Deus luta, ou luta com Deus, ou persiste com Deus. Vimos que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Coisa impossível essa, né? Mas, numa luta desse tipo, quando nossa carne perde e somos abençoados por Deus, é prevalecer. É derrota transformada em vitória e poder. Porque, na verdade, a vitória que Israel ou Jacó dizem que tiveram, que a palavra declara que eles tiveram, é bem essa, de eles estarem na presença do anjo do Senhor, que é Jesus, e não saio daqui enquanto não me abençoares. E ele ficou ali e não arredava pé, e o Senhor Jesus queria que ele se fosse, mas ele não ia. Jacó precisava daquela bênção porque a que seu pai lhe tinha dado foi conseguida com astúcia e mentira. E o nosso Deus é um Deus de pai para filho, amém? Lá no Novo Testamento nós vamos ver que quando Paulo envia Timóteo, a palavra declara, ele era um tremendo homem de Deus, mas ele tinha um pai grego. Em 3 versículos, Paulo declara 2 vezes, mas ele tinha um pai grego. Então, Paulo teve que circuncidar Timóteo para trazê-lo para a paternidade de Paulo. Porque o pai circuncida o filho. E Paulo circuncidou Timóteo e fez mais ou menos um movimento de que Timóteo tinha mudado de paternidade. De pai grego para Paulo. Para que ele pudesse ministrar aos judeus como Paulo ministrou no início da igreja, Timóteo tinha que trocar de pai. Aqui, mais ou menos, seguindo essa linha de raciocínio, Jacó precisava daquela bênção porque aqui o seu pai lhe tinha dado, que era Isaac,
foi conseguida com astúcia e mentira. Nós não falamos isso a semana passada, mas na verdade Esaú e Jacó ficaram na frente do pai Isaac, e Esaú tinha saído para caçar e Jacó ludibria. Tá boa essa palavra? Ludibriou o pai, enganou o pai. Ele colocou uns pelos no braço para que o pai, que já estava cego, apalpasse ele, desse uma cheirada. Ele está fedendo a cabrito mesmo. Esse é o Esaú. E ele então abençoa com a sua destra a vida do filho errado, que na verdade era o certo, e era ele mesmo que tinha que receber a bênção. Mas ela foi conseguida porque Jacó se fez passar por Esaú, né? Foi meio ele deu um jeitinho brasileiro na situação ali, entenderam? Esaú era o primogênito. Deus, na sua palavra, declarou já antes deles nascerem que o mais velho serviria ao mais novo. O filho da promessa, o filho que ia continuar a descendência de Abraão e Isaac, era Jacó, não Esaú. Isso é escolha de Deus. Ele que determinou assim. Bom, aí nós queremos destacar aqui essa frase muito importante. José é um tipo importante de Cristo. Ele foi profeta e depois governador. Foi odiado por seus irmãos, rejeitado, vendido, e mesmo assim o salvou. Casou-se com uma gentia no tempo de sua rejeição. Jesus Cristo rejeitado guarda Israel e salva todo israelito que vem a ele. Jesus também se casará com a igreja antes de ser reconhecido por Israel. A igreja também é uma gentia. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Nós vamos terminar na próxima aula com esta tabela que eu fiz, novinha, que são 30 e tantas similaridades, dá para ler lá? Similaridades? Entre José e Jesus, tá? Na semana que vem. Estão todos os textos aqui, eu vou passar isso no teu WhatsApp, tá bom? Esse arquivo aqui, que tem 3 páginas, 2, 3, e mais um pouquinho aqui, vai para a tua coleção. Por e-mail? Porque eu estou deixando uma pasta para imprimir tudo depois, para fazer uma apostila. Tá bom. Tá bom, depois eu te ensino como é que manda do WhatsApp para o teu e-mail, viu? Fica tranquilo. A gente faz um bem bolado no meio do treino. É mole, isso é sopa. Dá para ver bem aí o telão daí, né? Bom, então, eu estou colocando para vocês o que os aguarda na próxima semana, tá? Todas essas similaridades aqui, com todos os textos que dão suporte, nós vamos ver na semana que vem. Mas, já de antemão, José é um tipo importante de Cristo. E porque ele é um tipo importante de Cristo e tem tantas similaridades entre a vida dele e a vida de Jesus, nós vamos estudar a vida de José bastante profundamente, para que coisas que a gente quer saber da vida de Jesus e que não estão explícitas, a gente possa ter uma ideia delas olhando a vida de José. Entenderam? Tem coisas a respeito de Cristo que a gente pode inferir, tirar conclusões, ter uma boa ideia olhando a vida de José, porque as similaridades são grandes. O que acontece com um, como é que um vive, o que acontece com o outro. Ambos estiveram no meio de 2 bandidos, 2 presos. Um foi salvo e o outro não. E por aí vai. A gente vai ver isso na próxima semana, tá bom? Hoje eu tenho uma espécie de aula e pregação para fazer para você entender a vida de José, até a gente chegar e tratar
essa tabela de similaridades aqui, tá bom? Amém? Estão comigo? Então vamos lá. Essa ministração eu já fiz aqui na igreja há muitos anos. E eu também já fiz ela em lugares onde eu vou. É algo que Deus me propiciou. É meio que uma base para todo o resto das ministrações que a gente faz. Então, quando alguém me convida para ir ministrar lá na sua igreja, em outra cidade, a gente começa por aí. E em cima disso daí a gente vai chegar a Jesus, a volta de Cristo. Amém? Quem já ouviu sobre os ossos de José, aperte os cintos e fique firme na rocha aí, que nós ainda vamos ter novidade nessa ministração aqui. Então vamos lá. Em Gênesis capítulo 50, versículos 22 a 26, a gente lê assim. Hoje é bom que você abra a Bíblia aí, eu gosto desse barulho de página virando, é legal. Página virando é tudo de bom. Ô Davi, pega uma Bíblia ali, ó. Vai lá. Gênesis 50, 22 a 26. Diz lá. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, e também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José, toda a descendência dele. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Estão comigo? José declara de antemão, é isso que tem que estar firmado na tua cabeça, essa sentença, eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Diga para o teu vizinho, Deus vai te visitar. Amém? Ele declara, José declara isso, ainda numa situação em que o povo não era nem escravo no Egito. José era governador, debaixo de Faraó. Quantos anos o povo de Israel ficou escravo no Egito? 430 anos de escravidão no Egito. 430 anos de escravidão no Egito. E nem tinha começado a escravidão. Aqui, enquanto José era governador debaixo de Faraó, o povo estava só crescendo, florescendo. Mas as coisas ficaram feias aos olhos de Faraó. O povo que veio com José, a família de José, que foi tirada da terra de Canaã e foi poupada da morte das vacas magras, lembram? Né? 7 anos de vacas magras, não vai ter o que comer. Então, eles eram 70 almas, 70. Quando o povo é tirado do Egito, é livrado pelas mãos de Moisés, eles eram quantos? Chuta um número bem legal. Eram 70 almas que eram a família de José. José mandou chamar o pai, tá? Jacó, e os outros irmãos todos. Rúben, todos os outros irmãos das 12 tribos de Israel, tá? Judá, Benjamim e todos eles. Gade, etc. E aí eles começam a prosperar lá no Egito. E aí o faraó começa a ficar com medo. Passa um faraó, outro faraó, mais um faraó, 430 anos, e tome faraó. Aí já não se lembravam mais de José. Quantas almas saíram do Egito? 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Chegaram 70, saíram 3 milhões. Então o povo estava crescendo, né?
E antes disso tudo acontecer, José, diga para o teu vizinho aí, Deus era com José. Diga para ele, Deus é contigo também. Amém? Deus era com Jesus. Deus era com José. Deus era com José de tal forma que aponta para o tanto que Deus era com Jesus. Ele era com os dois. Nós vamos ver isso também. Mas ele diz, eu vou morrer. Vocês não me larguem aqui. É isso que está escrito aqui. Vocês vão levar o meu corpo embora com vocês. Deus vos visitará. Ele faz essa afirmação. Deus vos visitará. Farei subir daqui convosco os meus ossos. Né? Fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José com 110 anos e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. A nossa história começa aqui. Estamos aqui em Jerusalém. Tá? Para você ter uma ideia geográfica da situação, essa é a Jerusalém, que já tem ali o Domo da Rocha, que é uma mesquita muçulmana dos nossos dias, mas vamos voltar no tempo. Podemos voltar no tempo? Então vamos voltar no tempo. Essa aqui é o templo que estava lá no tempo de Jesus. Antes do templo de Jerusalém ser destruído. Só sobrou, desse templo aí, só sobrou aqui na frente, onde tem aqui um murinho, essa parte de baixo aqui, está vendo essa estrada que dá direto lá? Ali, aquela partezinha ali de baixo é o Muro das Lamentações, que está lá em Jerusalém. Só sobrou isso, o resto foi tudo destruído. Gênesis 37:3 declara assim, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então veja só, Jacó, que é Israel, né? Ele está sendo chamado aqui pelo seu nome que Deus lhe deu, Israel, que briga com Deus e prevalece, amava mais a José, porque José foi o filho querido dele, que ele teve lá no fim, que é o que ele queria, e antes ele tinha que suscitar filhos em outras mulheres, né? Até que nasceu José e Benjamim, da mesma mãe. E o José era o filhinho querido dele. Ainda nem tinha o Benjamim. Primeiro nasceu o José. E então, José foi posto pelo próprio pai como o filhinho do papai. Fez para ele uma túnica de várias cores, é um negócio muito mais profundo do que você possa imaginar. Ali atrás você está vendo os irmãos, que estão vestidos todos com uma túnica comum, e aqui de costas, com essa túnica colorida, aqui está o José, abraçado no pai. A túnica colorida que Jacó, Israel, faz para o filho, José, não só era toda de grife, né? Era uma túnica Yves Saint Laurent, amém? Mas essa túnica ela tinha o braço assim, ó, e até aqui. Sinal de que o menino não ia pôr a mão na massa, não ia trabalhar no batente. Os outros irmãos todos, eles tinham túnicas normais, como vocês veem lá atrás, eles eram trabalhadores, eles cuidavam dos rebanhos do pai. Mas o José, filhinho querido, ele tinha uma túnica colorida e que lhe cobria a mão, que é para ele... Você dá a mão para um gajo daqueles lá de trás, é que nem uma pedra. Você dá a mão para o José, é aquela mãozinha de anjo. Amém? 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 O que vocês acham que os irmãos remoeram a respeito do filhinho querido do papai? Deu ruim, né? Com aquele monte de irmão. Queriam pegar o José e torcer o pescocinho dele, né? Gênesis 37, 13 a 14. Disse, pois, Israel a José, não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José,
eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai, vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Ok? Estão entendendo? Ele foi fiscalizar se os irmãos estavam trabalhando, se as ovelhinhas estavam bem cuidadas, e o pai queria que ele fosse lá, olhasse todo mundo, visse o rebanho e voltasse para contar para ele. Ainda era um cagueta do pai, né? Aí que está. Então, José disse, eis-me aqui, também estava se achando. Alô? Diga para o teu vizinho aí, nada de se achar. Diga para ele. Diga para o teu vizinho aí, Deus é contigo. Nada de se achar, hein? Olha lá, porque Deus é contigo, 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 contigo. Não é só comigo. Amém? Então agora nós, aqui, eu não sei se dá para vocês identificarem, mas aquelas bolinhas que tem ali, tem uma que é Jerusalém e logo ao norte tem uma que é Siquém. Como Israel é um pedacinho bem pequeno de terra, Siquém é justo ao norte de Israel, pertinho ali, tá? Não é lá longe, não. É assim, você anda meia hora, você vai de Jerusalém a Siquém. Entenderam? É logo ali ao norte. Então, José é enviado a Siquém. Continuando a história, ele foi enviado a Siquém. E um homem encontrou José que andava errante pelo campo e perguntou-lhe, que procuras? Respondeu ele, estou procurando meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde apacentam eles o rebanho? Então, ele perguntou para alguém que estava lá no meio do nada, se tinha visto os irmãos dele. Porque lá em Siquém, disse o homem, foram-se daqui, pois ouvi-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã, porque lá é que estava tendo mais pasto para o aprisco, para as ovelhas. Então ele foi para Dotã. Essa é a Dotã dos nossos dias. Voltando aqui. Aqui no meio desse morro aqui, ó, lá só aquela coisinha lá que é meio branquinha, lá no meio. Imagina que isso aqui é um ovo, lá onde está a gema, lá no meio, é Dotã antiga, onde o José foi parar. Hoje tem uma Dotã agrícola enorme ali ao redor. Mas então, José não achou os irmãos em Siquém e seguiu adiante e foi achar eles em Dotã. Como é que continua a história? Quando ele chega em Dotã, os irmãos disseram, você veio aqui ver como é que a gente está trabalhando, né? Vamos matar esse menino. Pegaram e jogaram ele num poço. E aí ele ia ficar ali para morrer. Ele foi deixado para morrer, entregue pelos irmãos. Estou enfatizando isso porque tem uma similaridade com Jesus, nós vamos ver isso na próxima vez. E aí chega um momento em que Rubem, o irmão mais velho, diz, não, está passando ali uma caravana de ismaelitas. Ismaelitas descendentes de Ismael, o filho de Abraão com a empregada, Ismael, que gera os árabes e os muçulmanos. Tem ali uma caravana de ismaelitas, eles eram beduínos do deserto, eles estão andando ali, vindos do Egito, eles eram árabes, gente árabe, e a caravana de ismaelitas está passando e Rubem diz, vamos tirar o menino daqui e vamos vender ele como escravo para esses árabes, essa caravana de ismaelitas, descendentes de Ismael, para que o sangue dele não pese sobre nós, para que a vida dele não seja cobrada de nós. Então o irmão mais velho, Rubem, salvou a vida do José e vendeu ele como escravo.
muito importante, José foi vendido pelo preço de um escravo. Alô? Pegaram? Jesus também, né? Vocês sabem a história, ele foi levado para o Egito, para a casa de Potifar. Amém? Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio, Potifar. Onde quer que José era posto, ele mandava. Não sei se você conhece alguém assim, né? Mas o José, Deus era com ele, e aonde ele ia parar, ele era governador do lugar. Então, ele já era governador sobre os seus irmãos. Antes de tudo isso acontecer, ele teve sonhos, e diz que ele via os feixes, né, os molhos da colheita do trigo, curvarem-se diante dele, José. E também ele viu o sol e a lua, que eram o pai e a mãe, se curvarem diante dele. Então, ele tinha um favor especial. Deus era com José. E ele foi parar na casa do Potifar. O Potifar, vendo o menino, logo o colocou para ser administrador da casa dele. E a mulher do Potifar pôs os olhos em José e gamou. O menino era bonitão. E quis o José para ela. E o José não ia de jeito nenhum fazer essa sacanagem com o seu chefe, o seu dono. O cara era escravo, né? Não ia fazer isso nunca com o Potifar. E rejeitava a mulher do Potifar. A mulher saiu correndo atrás dele, agarrou o cara. Ele arrancou o paletó, largou ela com o paletó na mão e deu no pé. O que a mulher fez? Socorro! Ele quer me pegar! E inverteu a história. Inverteu a história e o José foi preso. Foi preso no Egito, porque a mulher disse que ele é que estava atrás dela. Mentira. Foi preso injustamente. Amém? Quem mais foi preso injustamente? Jesus. Aqui está uma prisão. Não dá para ver direito, precisaria talvez apagar um pouco de luz aqui. Me deixa no escuro. Você não me filma? Mas, sei lá. Dá para vocês verem lá? É uma escavação na rocha, né? Tem um dos degrauzinhos ali, o negócio é esculpido na pedra. Então essa é a prisão daquela época, não é uma coisa com barras. Aí o José está lá preso. E enquanto ele estava preso, o faraó estava sonhando lá fora. E enquanto o José está preso, ele está preso no meio do copeiro e do padeiro. Dois que tinham sido presos. O copeiro era o cara que experimentava o vinho e a comida do faraó. Para quê? Para ver se o faraó não ia ser envenenado. O copeiro tinha uma função muito especial. E ele foi preso por... não sei, talvez ele tenha ido até Brasília e quando ele voltou foi preso. Sei lá. Então, suspeita dele. Sob suspeita. E o padeiro também. E aí, o José sonhou e disse para o padeiro, quando você sair daqui você vai morrer. E disse para o copeiro, e você vai ser absolvido daquilo que te acusaram, e você vai ser restituído ao teu cargo. Então ele estava no meio de dois outros presos, e um se salvou, e o outro não. Quem fez isso também? Jesus. Enquanto José conversa com o copeiro e diz, você vai ser restaurado lá na frente do faraó. Quando você for,
não esquece de mim aqui, hein? Que eu estou aqui preso. Às vezes não vai me largar aqui. Veja o que eu falei a respeito de você. Aconteceu tudo como José tinha falado, porque Deus era com ele e revelava as coisas para ele. E então, o padeiro foi morto, o copeiro voltou para lá, e o que aconteceu? Largou José para lá, esqueceu. José ficou mais 2 anos preso. Mas o faraó estava sonhando, e o faraó sonhou com vacas gordas e vacas magras, e espigas boas e espigas secas e ruins, né? E ninguém conseguia interpretar aquilo. E o faraó não só queria saber a interpretação do sonho, como o faraó queria que os seus magos contassem para ele o que foi que ele sonhou. Ele não queria contar o sonho e os caras em cima do sonho interpretariam o sonho. Não. Ele queria saber dos magos o que foi que eu sonhei e o que isso quer dizer. Ninguém conseguia. Aí o copeiro, o anjo deu um tapa no copeiro. Ô meu. Aí o copeiro falou para o faraó, não, eu conheço um cara, um hebreu que foi preso, assim, está lá na cadeia. Ele sabe interpretar as coisas e me contou, olha, aconteceu isso, isso e isso, e eu estou aqui de volta e tal. E o faraó manda chamar o José. Antes disso, muito importante, enquanto José estava na casa de Potifar, Potifar tinha colocado ele por administrador de toda a sua casa. Amém? Quando José foi preso, o que aconteceu? O carcereiro da prisão colocou José como o administrador da cadeia. Se você vai comer lasanha ou arroz e feijão, é o José que resolve. Virou administrador da cadeia. Isso. Oh, glória. Ele que mandava lá, tinha trânsito livre dentro da cadeia. E administrava tudo. Aí o faraó manda chamá-lo. E José se apresenta diante de Faraó. Faraó pergunta para ele, o que eu sonhei e o que isso significa? E o José falou, espera, dá um tempinho. Foi lá orar e Deus contou tudo para o José. E ele foi e contou tudo para o faraó. E o faraó disse, quem que eu vou colocar para administrar tudo isso? Vai ser você mesmo. Depois ele de administrador do Egito inteiro. Isso aqui é o que José não queria que acontecesse. Que ele morresse e ele fosse deixado lá no Egito, os ossos dele fossem esquecidos e ele ficasse lá com uma etiqueta lá no Egito. Isso é o que ele não queria. Então, começamos o texto dizendo que José disse, eu vou morrer, mas Deus vai visitar vocês, e vocês me levem junto com vocês, quando vocês saírem daqui do Egito. E aí, nós pulamos para Êxodo 13. Êxodo já vai contar a história da saída do Egito, ok? Tudo bem? Êxodo 13, versos 17 a 19. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, quanto tempo passou aqui, hein? Desde José até esse versículo aqui, hein? José está lá governando sobre o Egito, né? Passou mais um faraó, passou outro, passou mais um, o povo foi feito escravo, ficou lá 430 anos, tá? Então ela tem aqui já por baixo uns 600 anos, 700 anos, que era 100 anos para cada faraó, por aí. Mais ou menos uns 700 anos depois que José estava lá governando sobre o Egito, Deus vai tirar o povo do Egito. 700 anos, ok? E aí a gente lê esse versículo aqui. Aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo de Deus, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito.
Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos. O homem não queria que os ossos dele ficassem lá no Egito. Deus era com ele. Ele cantou a bola profetizou, amém? Que Deus os visitaria e que quando isso acontecesse não o deixassem lá. 700 anos depois, o Moisés falou: opa, estamos indo embora, pega o José, vai esquecer o menino aí. Vamos para onde Deus mandar, amém? Isso aqui é o deserto. O deserto lá que eles estão atravessando não é um deserto do Saara, de areia. É um deserto de morro, pedra e terra. Desse jeito aí, ó. Terra, pedra, morro. Morro acima, morro abaixo. Morro acima, morro abaixo. Quantos anos eles ficaram andando? 40 anos. 40 anos eles arrastaram o José no deserto. Esse era o caixão do tipo da época. Vazio, 400 quilos. Amém? Com o José dentro, 410 quilos, porque só sobrou os ossos dele. Amém? Mas, pergunta para o teu vizinho: quem vai se lembrar de você daqui 700 anos? Pergunta para ele. Pergunta aí para o teu vizinho: quanto tempo vai durar o teu velório? Pergunta aí para ele. Quanto tempo você acha que vai durar o teu velório? De hoje para amanhã. Amém? Quanto tempo esse camarada andou no caixão só de deserto? 40 anos. Alô? Amém? Aí nós chegamos em Josué. Josué 24, gente, é o final é o final do livro de Josué. É o final do livro. O que aconteceu depois dos 40 anos de deserto? O povo parou na frente do Rio Jordão. E eles tinham que atravessar o Jordão para entrar na Terra Prometida. Primeiro eles tinham atravessado o Mar Vermelho, amém? E o faraó veio atrás deles, amém? Vocês já devem ter assistido no cinema, abriu o mar, passou o povo, fechou o mar em cima de todo o exército do faraó. Aí eles vão andar 40 anos no deserto. Aí eles vão chegar na Terra Prometida. Antes de entrar na Terra Prometida, Deus recapitula toda a lei, como nós já estudamos. É o livro de Deuteronômio, a lei, uma segunda vez. Vocês vão entrar na Terra Prometida, não esquece que eu falei isso. Outra vez instruiu todo o povo. Aí, depois desses tanto tempo de deserto, toda uma geração que saiu do Egito morreu. Só entraram na Terra Prometida dos que saíram do Egito. Quem foi que entrou? Josué e Calebe. Os outros pereceram no deserto. Lembram que eu falei para vocês que a cada mês de Ave, ou Abib, ou o mês, a palavra Ave, ou Abib quer dizer pai, Abba, vem de Abba, pai. É um mês do calendário hebraico, e no dia 9 de Ave é o
mês, é o dia mais terrível para os israelitas, porque todo o mal que acontece com Israel acontece no dia 9 de Ave. E a cada ano, no deserto, 15 mil israelitas dormiam na própria cova que eles tinham cavado, e eles não acordavam, morriam. Já estava prontinho para ser enterrado. Chegou no 39º ano, que eles estavam no deserto, 15 mil israelitas cavaram a cova, e no dia 9 de Ave dormiram na cova. Chegou no dia seguinte, todo mundo acordou, ninguém tinha morrido. Eles disseram o quê? Erramos a data. Não deve ser hoje o 9 de Ave. Alguém fez alguma confusão. Vamos dormir de novo na cova. Dormiram de novo na cova. 10 de Ave, todo mundo acordou. 11 de Ave, todo mundo acordou. 12, 13, 14, todo mundo acordou. Dia 15 de Ave, todo mundo acordou. Acabou. 15 de Ave é o dia mais feliz da vida dos israelitas. Eles disseram, não, nós não erramos a data. Acabou a mortandade. E essa turma que está viva vai entrar na terra prometida. E declararam esse dia Tub-Ave, o 15º dia do mês de Ave, como o dia mais feliz. E nesse dia foi decretado que todo aquele povo podia casar. Então as mulheres israelitas puderam se vestir em trajes insinuantes. Consegui. Né? Provocantes. Para dançar para os marmanjos, para eles elegerem uma noiva, para contratarem noivado, para fazer nenê. Porque agora não vai morrer mais ninguém. E Tub-Ave é o dia do encontro, então, da noivo com a noiva. Alô? 27 de julho de 2018, amém? Marca aí. É Tub-Ave. 27 de julho de 2018 é Tub-Ave. Data importante para a gente ficar esperto. Você acorda de manhã, fala, uau, estamos aqui, aleluia. Quem sabe hoje é o dia da noiva. Você escova os dentes para Jesus te arrebatar. Então todo mundo lá no deserto, amém? E vão entrar na terra prometida, amém? Vamos? Uma correção apenas que eu fui convidado a pensar aqui. Quem exigiu que se contasse o sonho, que não queria contar o sonho de gente nenhum, foi o Nabucodonosor, não foi o faraó. O faraó era mais bacana, ele contou o sonho e queria só a interpretação. Tá? Eu confundi aí, mas pelo menos eu não preguei sobre Davi na cova dos leões, amém? Mas quem não quis contar o sonho de jeito nenhum foi da estátua do Nabucodonosor, que ele sonhou, e ele queria toda a interpretação e queria o sonho também, né? Vamos lá. Voltando aqui onde a gente estava, parado na frente de Canaã, e isso aí é em Josué 1, no ano 24, viu? Alô? O que aconteceu em todo o livro de Josué? Começou o livro, primeiro começa o livro de Josué assim, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Está lá escrito no primeiro versículo, tá? Então não me venha dizer que o Moisés não morreu. Hã? Amém? Leia a Bíblia, está escrito lá. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Está lá, ok? Porque eu já vi gente pregar que Moisés não morreu. É o fim da picada, né? E aí o Josué e o Caleb vão entrar na terra prometida. E eles atravessam o Jordão e eles dão de cara com o primeiro problema. Jericó. Ok? E depois de Jericó, eles vão conquistar todos aqueles gigantes que os caras tinham visto, né? Os espias.
voltaram, tem lá os gigazeus, os eveus, os eteus, todos os eus. E eles passaram o livro de Josué inteiro, o livro todo, conquistando aquelas terras todas, que estavam na mão de gigantes e de outras nações. Então, primeiro, o José está governando. Vamos fazer a seguinte conta. Primeiro, o José sai de casa. E Deus diz para ele, e o pai diz para ele, vai lá ver os teus irmãos. Lembram disso? O pai falou para o José, vai lá ver os teus irmãos. Ele foi para Siquém, não achou ninguém. Foi para Dotã, não achou ninguém. Achou todo mundo. Estavam lá em Dotã. Foi dali que ele foi para o buraco. Aí ele foi vendido como escravo. Aí ele foi para a casa de Potifar. Aí ele viveu 110 anos e morreu no Egito. Foi embalsamado, colocado num caixão de pedra gigante, né? E aí, depois de sei lá quantos anos, o povo virou escravo, e depois de 430 anos de escravidão, eles foram libertos. Aí o Moisés tira o caixão com o José dentro, e atravessa 40 anos de deserto no velório de José, amém? Com o caixão, até chegar no cemitério, mas não chegou até agora no cemitério, hein? Ok? Eles atravessam o deserto todo, vão conquistar Jericó, vão conquistar Ai, 3 Ais, e depois vão conquistar outro monte de cidades, vocês vão ler lá no livro de Josué. E aí, quando chega no fim do livro, a gente lê isso aqui. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram aonde? Em Siquém, os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó, ok? Jacó, comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Então o que aconteceu no fim de todas as conquistas de todas aquelas nações e daqueles povos todos, Josué enterra em Siquém os ossos de José. Fala. Também. Ele comprou a campa, né? E depois ele foi enterrado lá. Porque está aqui, Jacó comprou dos filhos de Amor. Está lá também, continua lá. Mas o Jacó já estava lá. Agora o Jacó não estava lá não. José não saiu do Egito para enterrar o pai lá onde? José saiu. Tá certo. Puxa, essa é boa, hein? Rapaz, agora que você me fala isso. Porque você vai ver como é que eu termino o assunto aqui. Então. Bom, enfim. Siquém. Aqui nessa parte central aí é a velha Siquém. Josué enterrou o José ali, em Siquém, justo ao norte de Jerusalém. Tudo bem? 1 Crônicas 5, 1-2. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. Porém, o direito de primogenitura foi de José. Pergunta para o teu irmão aí, você é filho mais velho, você é caçula, você é do meio? Pergunta para ele. Entenda que filho primogênito é quem se comporta como primogênito, viu? Não é quem nasceu primeiro. Alô?
filho primogênito que herda do pai, que continua de acordo com a herança que recebe do pai, é como Eliseu e Elias. Eliseu vê Elias subir ao céu e ele diz, meu pai, meu pai. E o que estava acertado entre os dois é que se Eliseu visse Elias subir, o pedido de Eliseu ia ser contemplado, que era ele receber dobrada porção do Espírito que estava sobre Elias. Dobrada porção é profético o negócio. Por que é dobrada porção? Porque um pai, ele deixa a herança para o filho mais velho, e o filho mais velho recebe dobrada porção da herança, porque as irmãs não recebem nenhuma herança, e é responsabilidade do filho mais velho cuidar das irmãs, e criar as irmãs, e sustentá-las todas, e contratar casamento para elas. Então, o pai deixa, vamos supor, tem um pai que tem 3 filhos e 3 filhas. 3 filhos e 3 filhas, a herança é dividida por 4. Quando o cara tem 3 filhos e 3 filhas, a herança é dividida por 4. Uma parte é do caçula, uma é do filho do meio e 2 partes é do irmão mais velho. Porque o irmão mais velho herda a casa e tem que cuidar das irmãs. Tá? Então, quando Eliseu fala, me dá a dobrada porção do teu espírito, ele queria a casa de Elias, ele queria continuar o que Elias tinha feito. Então, aí, ele pega o manto que está nas águas e fere as águas, e aí todo mundo percebe que o espírito que estava sobre Elias agora está sobre Eliseu. Então, Eliseu herda a casa de Elias, dobrada porção, porque ele vai ter que, como filho primogênito, receber 2 partes da herança. Os outros homens recebem 1 parte e se viram. O mais velho recebe 2 partes da herança e cuida da casa do pai, das irmãs. Ok? É assim. Até hoje, eu acho que até agora lá é assim ainda. Era assim. Biblicamente era assim. Agora, aqui no caso, eu estou dando o exemplo de Eliseu e Elias, porque Eliseu é que se comportou como filho primogênito. E quando Elias sobe, ele diz, meu pai, meu pai. Ele não diz meu profeta, meu mestre, nada. Ele chama ele de pai. E herda a casa de Elias. Né? Aqui também José se comporta como primogênito. Ele é o salvador dos outros irmãos todos, etc. E ele é que tem o direito de primogenitura. Agora, muito importante isso aqui. Livro de Hebreus, capítulo 11. Qual é o nome de Hebreus 11? Galeria dos Heróis da Fé. Todo mundo que está lá em Hebreus 11, a Bíblia diz que o mundo não é digno deles. Porque eles têm atos de fé tremendos. Pela fé, Abraão não negou sacrificar o seu filho Isaque. Né? E por aí vai. E fala dos feitos de Davi, herói da fé, fala dos feitos de um monte de gente lá, Salomão, etc. Todo mundo que está lá tem um motivo tremendo para estar lá. Até que a gente chega aqui no versículo 22 e diz que pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Que raio de osso era esse? Que vai fazer o cara, porque ele dá ordens aos seus ossos, ir para a galeria dos heróis da fé. É além do que os olhos naturais contemplam. Ele, lá do começo de Gênesis 50 que nós lemos, Deus vos visitará. Então, quando ele visitar, farei subir daqui os meus ossos. Aí Moisés vai dizer, porque José estreitamente juramentou os filhos de Israel para que levassem os ossos dele.
E aí, passa séculos, e o Josué enterra o José de volta em casa, onde ele estava, lá em Siquém. E aí, o autor de Hebreus põe José na galeria de heróis da fé, porque ele deu ordens a respeito dos seus ossos. Por que é tão importante os ossos não estarem no Egito e estarem em Siquém? Deus era com José, amém? José era um visionário, ele enxergava além do natural e enxergava além do seu tempo. Ele declarou que o Senhor os visitaria séculos antes, amém? Amém? Vai lá. Luzes, câmeras. Desliga tudo, apaga a luz, põe o som. Oh, glória. Agora é a tua hora de enxergar esse negócio aqui, ó. Presta atenção. Se liga. Tá o som? Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli! Eli! Lema sabachthani! Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu um grito: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram. E muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas depois da ressurreição de Jesus. Saíram dos túmulos, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e seus soldados, que estavam guardando Jesus, viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Luzes. Oh, glória. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quem estava no meio dessa galera? José. Porque ele estava no lugar certo, na hora certa. E aí, quando Jesus é ressurreto, os sepulcros se abriram.
E muitos corpos dos santos que haviam morrido foram ressuscitados e entraram na cidade e se mostraram a muitos. E depois eles foram atrás de Jesus. Alô? Certamente Deus vai visitá-los. Não é Deus levantar Moisés para tirar os caras do Egito. É Jesus. Nos visitou. Então vocês levem os meus ossos daqui, porque Deus vai visitar vocês. Ele, como visionário, ministra essa palavra profética quase 3.000 anos antes. Porque tudo isso que eu contei para vocês de história dos 700 anos e mais toda a peregrinação em Canaã e etc. E aí Jesus vem muito mais para frente, né? Era um monte de anos. Não sei, eu não sei a conta. 1.500, 2.000, não importa. Não importa. Mas José está no lugar certo, na hora certa. Deus era com ele. E ele pegou o primeiro trem que partiu para o céu. Amém? Porque aquela galera toda não ficou lá andando pela cidade e, bom, estamos ressuscitados, vamos continuar, moramos aqui, cadê minha mãe? Nada disso. Foi todo mundo embora. Agora, eu não gastei todo esse tempo aqui falando para vocês da vida de José e, na verdade, ele foi parar na galeria dos heróis da fé porque ele viu esse momento. Assim como ele viu os sonhos, ele viu esse momento. E ele, no meio de toda aquela gente, saiu do sepulcro e entrou na Cidade Santa. Eu não contei tudo isso para você ficar assim, puxa, e eu com isso? E agora? Não. Na próxima aula, eu vou te falar sobre o próximo trem que sai para o céu. Que você não pode perder. É nosso esse trem. E outra, por conta de tantas similaridades entre tudo que se passa com José e tudo que se passa com Jesus, analisando a vida de José, a gente pode ter uma excelente ideia de quando é que Jesus volta. Não percam. Neste mesmo bate-canal. Aleluia. Próxima porta para o céu. Terça-feira que vem. Amém. Se Jesus não voltar no sábado, né? Glória a Deus. Acabou. Pode levar. Uau. Ao longo dessa semana eu vou passar para vocês aquela tabela, são 3 páginas e pouco de similaridades entre os dois. Nós vamos ver muito tintim a tintim, cada um dos dois, e vamos ter uma boa ideia do que José nos apresenta profeticamente do porvir. Tá bom?